O influenciador Bruno Alexander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, foi um dos presos durante a operação contra a lavagem de dinheiro para o tráfico internacional. Além dele, foram feitos mais 10 mandados de prisão para o esquema que utiliza de técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro através de criptomoedas e remessas internacionais. Bom, o Buzeira, ele é um cara que está na internet aí. Uma das coisas que ele faz que ele ficou mais conhecido são umas rifas. E teve um casamento, acho que foi o casamento dele recentemente, que também viralizou, porque o cara chegava... Por exemplo, eu chego lá na festa do Buzeira, ele olhar assim, porra, e esse relógio aí, tu não vai me dar de presente esse relógio? Não, já vinha metendo a mão no relógio dos caras, então isso aí meio que viralizou também. Mas o Buzeira, ele é um influenciador que fazia a rifa nas redes sociais. E eu fico pensando... Bom, tem uma porrada de questão sobre isso, que existem algumas regras para esse tipo de coisa acontecer. A rifa, ela é basicamente um sorteio, né? Um sorteio legalizado, um sorteio legal, ele a princípio precisaria passar por alguns processos na Caixa Econômica, por exemplo, né? Eu sei disso porque a gente passou um tempo aqui que a gente queria fazer o que a gente chamava de concurso de sorte, para não chamar de sorteio, entendeu? Que a gente teve que parar. O que eram os nossos sorteios? A gente vinha aqui uns convidados, eles traziam uns presentes pra gente. Tucanaram a rifa. Tucanaram a rifa. E aí, um exemplo veio aqui o Baianinho de Mauá, que é um cara da sinuca, ele trouxe uns tacos de sinuca, autografou e a gente queria entregar isso pra nossa audiência. E o jeito mais justo de entregar esse para a nossa audiência seria sorteando mesmo. Mas a gente descobriu que em algum momento que pode ser que dê ruim isso daí, então a gente parou. E aí tem uns caras que fazem rifa na internet, que é basicamente sorteio. E se você for parar para olhar a internet legal, eu não tô dizendo que o Buzeira é culpado, né? Porque apesar dele estar preso, com certeza ele é um investigado. A gente precisa ver o que vai acontecer aí ao fim do devido processo legal para então dizer que ele de fato estava envolvido com isso aí. Mas ele estaria envolvido com lavagem de dinheiro através de criptomoedas e remessas internacionais. E eu vou te falar que se continuar cavando, vai achar mais gente, né? Tá cheio de gente Vou te falar isso, né? que se continuar cavando aí, nesse caminho que tá mesmo, vai nesse caminho que tá aí, vai achar mais. E vai achar grande, tá ligado? Todo mundo sabe que vai. Todo mundo sabe que vai. Eu não tô falando nenhuma novidade aqui. Você que tá assistindo a gente sabe que eu não tô falando nenhuma novidade aqui. Se continuar cavando, vai acabar encontrando mais coisa aí. O Brasil, cara, ele tem... O Brasil tem umas características interessantes. Uma delas é a seguinte... não tô dizendo que isso não acontece no resto do mundo, mas o jeito como a nossa sociedade se organiza, a gente tem muito forte uma mentalidade de escassez que nos empurra a fazer algumas coisas e até nos empurra, eu digo, como sociedade. Apresenta algumas soluções que elas estão elas são algumas... uns desvios das regras que estão postas. Existem regras para a gente funcionar e esse mercado, como ele é novo, eu tô falando do mercado digital, ele ainda tem ali algumas brechas que a galera consegue se enfiar e se dar bem, né? E ganhar um dinheiro. Em geral, essas coisas têm vida curta, mas acontece. Vira e mexe, aparece aqui uma brecha que as pessoas encontram. Nesse sentido, cara, outro dia eu tava vendo um cara defendendo os influenciadores, inclusive, que faziam propaganda do Tigrinho, o famoso Tigrinho, que até o final do ano passado não é que os problemas desapareceram, mas com a regulamentação das casas de apostas e das bets aqui no Brasil no início desse ano, muita coisa mudou. A minha principal crítica a isso era os influenciadores que não se importavam muito se a plataforma que eles estavam divulgando era uma plataforma honesta. O que eu quero dizer com isso? Que existia vários anúncios dessas plataformas de coisas que não existiam, que eram falsas. Como assim? O cara tá anunciando falando que a plataforma tá bugada, lá o Tigrinho, entra lá, joga que a plataforma tá bugada, vai ganhar dinheiro, e aquela plataforma ali, mesmo que você ganhasse, você não conseguia retirar o dinheiro no fim das contas. Era um golpe.
que isso tudo deu uma diminuída boa com a regulamentação. E aí, só para você operar no mercado brasileiro, tem que casar 30 milhões de reais. Então, isso já coloca uma barreira bem grande. Então, além de várias outras coisas que tem. Mas esse jogo, esse jeito de lidar com a realidade brasileira, que é uma realidade de escassez na vasta maioria dos casos, acaba colocando esses caras, inclusive, como heróis, o que é muito interessante, né? Você pensar que um cara que não sei se é o caso do Buzeira, mas um influenciador que está se valendo, nesse caso que eu estou falando aqui de uma plataforma que nem existe, que é golpe, e o cara tá ganhando dinheiro com aquilo ali, ele é visto como um herói pela galera que tá muito no sufoco falando aqui, ó, isso aqui é um jeito de se dar bem, né? Então, eu diria que boa parte da maneira como todos esses problemas acontecem no Brasil passam pelo fato da gente ser pobre, no fim das contas, e tá no sufoco. E aí quem tá no sufoco precisa comer, corre atrás do jeito que dá, né? E o cara que corre atrás do jeito que dá, fica olhando para quem tá burlando uma regra ou outra para se dar bem e considera esses caras heróis, né? Ou seja, a gente vive uma distorção social, no fim das contas, de como lidar com esse tipo de problema e com esse tipo de atitude, quando você tá... E a gente tá usando aqui o Buzeira como exemplo, de ir por caminhos não exatamente lícitos e nem exatamente éticos para resolver o problema da própria escassez. Aliás, a gente vê muitos representantes, não exatamente influenciadores, mas muito mais rappers, MCs e tal, né? Exibindo muito ouro, porque este é um símbolo da riqueza, exatamente para as pessoas que têm dificuldade para tudo, têm dificuldade das mais básicas, né? Para ter o mínimo da sobrevivência. E elas enxergam realmente nesse exibicionismo algo que, em tese, também está disponível para elas. Eu me lembro que eu recebi o Hungria, né, no programa Portas Abertas, né? E aí o Hungria chegou com eu não sei como é que eu chamo, de colar, que corrente, aquilo, e tinha uma medalha quadrada assim de 10 centímetros, 12 centímetros quadrados, mas com um monte de brilhantes. Aí eu falei para ele assim no programa, eu falei, cara, isso aí? Eu falei, tem 1000 não sei quantos brilhantes. Eu falei, que isso, cara? Pode entrar gente aqui matar nós dois para arrancar esse negócio do teu peito. Ele falou, não, fica na boa, ninguém vai fazer nada não. Ninguém vai fazer nada não. E eu falei, você anda com isso? Vou, fico na comunidade, chego na comunidade e eu mostro para a molecada que a molecada pode ter um melhor momento na vida. Mas aí ele... No caso da Hungria, ele sempre falou, mas é com trabalho, é com luta, tem que ralar, não vem de graça, não sei o quê. Um dos problemas que isso... Mas aí, o exemplo que eu estou dando é a exibição desses objetos que simbolizam o bem-estar, o sucesso, e que para muita gente é algo que na realidade, jamais esteve... Isso é um problema social, assim, econômico muito maior, né? Quando a gente olha, isso é apenas uma face de um problema muito maior, né? Então, como você, Igor, falou, você está explorando a fragilidade econômica da sociedade e a fragilidade social e a fragilidade no limite mental. Por quê? Você tem uma grande massa de pessoas empobrecidas que não tem nenhuma perspectiva de mobilidade social. Ele não vai ascender economicamente ganhando um salário mínimo. Então, o jogo, ele vem com essa proposta. Se você tiver sorte, né, você for sorteado, você ganhar, você vai ganhar 10 salários mínimos, você vai ganhar 100 mil reais. Então, ele vem com essa proposta. Então, isso tem que ser fortemente regulado pelo Estado. No limite, eu sou contra jogo, mas no limite é o que a gente sempre teve, as loterias reguladas pela Caixa Econômica e pelo Ministério da Fazenda, né? Porque pelo menos ali você tem transparência, você não é uma fraude e você tem toda uma campanha educativa de que o cara sabe que se ele jogar na Mega Sena, ele tem uma chance em 51 bilhões de chances, eu acho, né? De basicamente, ganhar. você tem a mesma chance jogando e não jogando. Então, o cara realmente está ali, é um jogo. Mas aí agora a gente legalizou as bets, né? Agora tem esse jogo todo que está no submundo aí da internet, mas todas elas têm o mesmo apelo, né? E aí, quando eu falo um problema social muito grande, a gente estava comentando aqui, o discurso do empreendedorismo, da prosperidade que a gente estava com. O que é isso aí? Não tem como todo mundo ascender socialmente, economicamente, com esse discurso que vem, o discurso do empreendedorismo que você faz. Mas quem vende isso aí, vende como uma prosperidade, olha, eu venci.
né? Eu tenho... Se a gente for brincar aqui, o cara quase foi prefeito de São Paulo, né? Anda de jatinho, tem um discurso, fique rico, vende curso, mas ele está enganando a grande massa da população de que é possível que aquelas pessoas atinjam esse patamar. Mas a gente sabe que economicamente é impossível que uma parcela maior atinja. Vai ter 1, 2, 3 que vai ascender. Mas o nosso problema é que a gente tem 100 milhões de pessoas na pobreza. É impossível todo mundo ascender. Então, mas é um discurso que vai no imediato, na vulnerabilidade imediata. A pessoa está ali devendo, não sei o que ela acha. Se eu jogar e ganhar, eu resolvo meu problema imediato aqui e vou em frente. Só que aí está no submundo, não é regulado, a grande maioria é fraude, né? O cara vende rifa ali. A gente viu até uma reportagem no Fantástico, né? Sobre exatamente isso, né? Os caras que foram presos lá não era, acho que esse buzeiro era um outro, mas é a mesma lógica, né? O cara vende rifa na internet explorando a fragilidade das pessoas, a fragilidade econômica, social e até mental. Então, acho que o Estado tem que regular isso de uma maneira mais contundente. E a Receita Federal e as entidades que fiscalizam isso aí ficam todas de olho naquilo que as próprias pessoas publicam, né? Antigamente, há alguns anos, se olhava muito para a revista Caras, porque muitas pessoas que são ricas ou que são milionárias, a elas não basta ser rico nem milionário, mas tem que exibir. Todo mundo tem que saber que elas são diferentes. Elas são ricas e milionárias. Aí elas abriam suas mansões, contavam suas viagens, né? E não só a bandidagem ficava de olho naquilo, mas também a Receita Federal, a Polícia Federal olhava isso e falava assim, mas espera aí, esse cara faz o quê? Como é que conseguiu tanto dinheiro para ter tudo isso que ele está exibindo aí? E no caso da internet, a exibição faz parte do negócio, né? Faz parte do jogo. O cara compra uma Lamborghini de não sei quantos milhões, ele compra um carrão, né? Não sei o quê, e ele exibe. Manda pintar o carro de outra cor, né? Pintar Ferrari, compra uma Ferrari vermelha e pinta ela de outra cor, né? Então, isso chama a atenção também das autoridades. Aí o cara bate o olho lá e fala, epa, vamos dar uma olhadinha com mais atenção aí, porque tem treta nesse negócio. Porque o jogo, por isso que eu falo, no limite deveria voltar ao que era antes, né? O jogo regulado 100% pela Caixa Econômica e pelo Ministério da Fazenda, porque no limite isso aí é uma transferência de renda, né? Você está pegando o pouco que tem, e a grande maioria nem tem, se endivida para poder apostar, né? Então o sistema financeiro em algum momento também se beneficia disso, né? Prestando dinheiro para essas pessoas que não têm, para que elas possam jogar, e na realidade é um grande aspirador, né, de riqueza que existe na sociedade. Essa febre que está das bets, dos jogos, desses jogos ilegais, é um grande aspirador, tirando cada vez mais dinheiro das classes mais pobres, e sugando, no caso aí para fraudadores, no caso das bets, né, para esses grandes empresários das bets, sugando riqueza, a pouca ou inexistente riqueza que existe na grande massa da população, para as pessoas ficarem cada vez mais ricas. Que saudade do jogo do bicho, né? Não tem saudade, não. Tá lá. Tá lá. Tá lá, quem quiser tem. Tá tranquilo. Talvez saudade da ingenuidade, né? Da ingenuidade, do jogo, né? Assim, fio do bigode, como se dizia no passado, né? Não, se você ganhasse, se você fizesse uma aposta muito grande pro carinha que recolhia o jogo do bicho na esquina, ele ia falar, mas se esse sujeito ganhar, eu não tenho como bancar. Aí ele passava pro outro, que chegava até o chefão do bairro, né? E era pago. Ganhou, tá pago. Não tem Ganhou, jeito. tá pago. O chefão via qual o bicho que ele ia ter que pagar menos, né? Cara, eu